E se eu te dissesse que tudo o que você acredita ser realidade pode ser apenas uma ilusão cuidadosamente programada? Você pensa que é livre, mas, na verdade, está seguindo caminhos invisíveis traçados muito antes do seu nascimento. Estranho, não é? Mas é exatamente aqui que o verdadeiro despertar começa. A questão é, você está pronto para enxergar além? Por anos, vivi como tantos outros, acreditando que o sucesso era uma questão de esforço, sorte ou credenciais acadêmicas. Me vi preso em um ciclo de trabalho árduo, contas a pagar e frustração. Até que descobri que o que realmente controla nossas vidas não são as circunstâncias externas, mas o que está programado dentro de nós. Você pode estudar, se esforçar, se dedicar. Mas, se seu subconsciente acredita que você não é digno de prosperidade, o resultado sempre será o mesmo. Lembro-me de uma época em que eu acreditava que a vida era uma série de limitações inevitáveis. Eu via pessoas ao meu redor prosperando, e algo dentro de mim gritava, por que não eu? Mas logo, aquele mesmo pensamento era abafado por uma voz ainda mais alta. Você não é capaz. Você não é digno. Isso não é para você. Essa voz vinha de dentro, e o mais assustador era que eu acreditava nela. Passei grande parte da minha juventude convencido de que havia nascido para viver uma vida pequena, para sobreviver, não para prosperar. E sabe o que é ainda mais estranho? O mundo parecia me validar constantemente. As contas nunca eram totalmente pagas. Os planos falhavam, as oportunidades escorregavam pelos meus dedos. Era como se o universo inteiro conspirasse para confirmar o que eu acreditava sobre mim mesmo. Tudo começou a mudar quando aquele livro caiu em minhas mãos. Pense e enriqueça. A princípio, não entendi o que havia de tão especial nele. Parecia apenas mais um texto de autoajuda, cheio de frases bonitas. Mas uma passagem específica continuava ecoando em minha mente. Tudo o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Li aquela frase dezenas de vezes até que, um dia, algo dentro de mim mudou. Percebi que minha vida não era resultado do acaso, era o reflexo exato do que eu acreditava ser possível para mim. E foi como se uma cortina caísse diante dos meus olhos. A partir daquele momento, comecei a observar minhas próprias crenças como um cientista. Percebi que cada pensamento, cada sentimento de fracasso, cada justificativa que eu criava para não agir, era apenas uma repetição automática do que eu havia sido ensinado a pensar. Lembrei-me das vezes em que ouvi adultos dizerem que dinheiro não dá em árvore, que a vida é dura, que poucas pessoas realmente têm sucesso. Essas palavras haviam se transformado em verdades dentro de mim, moldando silenciosamente minha realidade. E então percebi que enquanto eu carregasse aquelas ideias, não importava o quanto eu tentasse, meu subconsciente sempre encontraria um jeito de me trazer de volta à estaca zero. Você já se perguntou por quê, mesmo quando tudo parece estar indo bem, algo acontece? E as coisas desmoronam? É como se houvesse um limite invisível para o quanto você pode crescer. Esse limite é sua autoimagem. Vivi dentro dessa prisão por anos. Eu me olhava no espelho e via apenas uma pessoa comum, sem talento, sem destino. E o universo confirmava exatamente isso. Foi então que entendi que o segredo não estava em buscar mais conhecimento, mas em me tornar alguém que genuinamente acreditava que merecia mais. Comecei a me observar em silêncio, prestando atenção aos meus pensamentos e às sensações em meu corpo. Quando alguém falava de sucesso, eu notava um desconforto. Quando via alguém prosperando, sentia um aperto no peito, uma mistura de inveja e incredulidade. Essa era a prova de que eu não acreditava que poderia ser como eles. Meu corpo traía o que minha mente tentava esconder. E foi aí que tudo começou a mudar.
Decidi que, mesmo sem acreditar plenamente, agiria como se acreditasse. A princípio, parecia estranho. Repetia para mim mesmo: eu sou capaz, eu sou próspero, eu sou digno. As palavras soavam vazias, mas eu persisti. Porque entendi que para reprogramar a mente, é preciso insistir até que o novo pensamento se torne mais familiar que o antigo. E, com o tempo, comecei a sentir pequenas mudanças. Minha postura mudou, minha voz ficou mais firme e as oportunidades começaram a aparecer. Coincidência? Não. Era o reflexo de uma nova vibração. Quando mudei a forma como me via, o mundo mudou a forma como me tratava. As pessoas começaram a me ver de maneira diferente, e eu comecei a atrair situações distintas. Foi assim que meu primeiro negócio nasceu. Eu não tinha experiência, nem formação formal, nem capital. Tinha apenas uma nova crença, que era possível. E foi essa crença que me fez deixar um emprego no Corpo de Bombeiros e abrir uma empresa de limpeza que, em seu primeiro ano, gerou mais de US$100 mil. As pessoas chamaram de sorte. Eu chamei de consciência. A verdade é que nada fora de você precisa mudar para que sua vida mude. É você quem precisa mudar. Tudo o que você vê, seu trabalho, suas finanças, seus relacionamentos, é meramente um espelho do que acontece dentro. Você pode dizer que quer prosperar, mas se, lá no fundo, acredita que o sucesso é perigoso ou que você não é digno dele, seu subconsciente encontrará uma forma de afastar essa realidade. Não porque ele queira te punir, mas porque foi programado para te proteger do desconhecido. A maioria das pessoas não entende que o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Ele reage ao que você sente como verdade. Portanto, não basta pensar positivo. É preciso sentir positivo. Quando você começa a se sentir merecedor, mesmo antes de ver os resultados, o universo começa a conspirar a seu favor. E esse processo é gradual. A princípio, ele testa sua consistência. Quer saber se você realmente acredita ou se está apenas experimentando? Passei por esse teste incontáveis vezes. Houve dias em que pensei em desistir. Dias em que a velha voz retornava dizendo: você não nasceu para isso. Mas toda vez que a ouvia, eu me lembrava: essa voz não é minha. É o eco das crenças de outras pessoas que um dia aceitei como verdade. E então, eu respirava fundo e dizia: eu escolho pensar diferente. E é aí que a transformação começa. No instante em que você decide não reagir como sempre fez. Quando você escolhe um novo pensamento, mesmo sem provas de que ele seja real. Quando você age com fé no invisível, esse é o momento em que o universo começa a se mover em sua direção. Descobri isso vivendo, tropeçando, tentando e falhando. E cada vez que eu persisti, a vida me recompensou com mais clareza, mais propósito, mais resultados. Hoje entendo que o pensamento é a semente e a emoção é a água que faz essa semente brotar. Se você rega pensamentos de medo, colhe escassez. Se você cultiva fé e gratidão, colhe abundância. O segredo está em cuidar do seu jardim interior todos os dias, até que a nova realidade floresça naturalmente. Porque a verdade é simples. Você não se torna o que deseja. Você se torna o que acredita ser. Levei muito tempo para entender que o mundo ao meu redor não era meu inimigo, nem meu aliado. Era meramente um espelho, refletindo tudo o que eu acreditava ser verdade dentro de mim. Por muitos anos, pensei que as circunstâncias eram responsáveis pelos meus resultados, que a falta de oportunidades, meu ambiente ou até mesmo o destino estavam contra mim. Mas não era nada disso. O que estava acontecendo fora era simplesmente o reflexo exato do que eu sentia e acreditava por dentro. Quando eu vibrava medo, insegurança e escassez, a vida me devolvia mais situações que confirmavam esses sentimentos. Quando eu duvidava de mim, o universo ecoava essa dúvida na forma de obstáculos,
frustrações e portas fechadas. Foi um choque perceber isso. De repente, entendi que tudo o que acontecia externamente era apenas o resultado do que eu projetava internamente. O dinheiro que faltava, as oportunidades que não surgiam, os relacionamentos que terminavam, tudo seguia a mesma frequência. Era como se o universo estivesse dizendo: eu só te mostro o que você acredita ser real. Essa compreensão foi dolorosa, mas libertadora. Porque se o mundo externo era um espelho, então eu tinha o poder de mudar a imagem refletida. E essa mudança não dependia da sorte, de outras pessoas ou do tempo. Dependia de mim. Quando comecei a observar meus pensamentos cuidadosamente, percebi o quanto estava preso em um ciclo de negatividade. Eu desejava prosperidade, mas ao mesmo tempo temia o fracasso. Queria abundância, mas sentia culpa por querer mais. E o universo, fiel ao meu estado interior, me deu exatamente o que eu vibrava. Uma mistura de desejo e bloqueio, avanço e recuo, esperança e frustração. Eu travava uma batalha silenciosa entre o que eu dizia querer e o que eu realmente acreditava merecer. A verdade é que a vibração não mente. Você pode dizer, eu acredito, mas se a dúvida, o medo ou a resistência existirem dentro de você, essa é a mensagem que o universo escuta. Tudo começa e termina com a vibração. Se você quer prosperar, primeiro precisa sentir a prosperidade antes que ela chegue. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas não entende. Sentir-se próspero não significa fingir que está tudo bem quando não está. Significa escolher conscientemente um novo estado emocional, mesmo que as circunstâncias externas não o confirmem. Comecei a praticar isso. Todos os dias, antes de sair de casa, eu me olhava no espelho e dizia para mim mesmo: hoje vou vibrar abundância. Eu respirava fundo, sentia o ar entrar e tentava imaginar como seria se eu já vivesse a vida que desejava. A princípio, parecia uma ilusão, mas com o tempo, o sentimento se tornou real. Percebi que minha postura mudou, meu tom de voz ficou mais firme, e as pessoas ao meu redor reagiam de forma diferente. Era como se o universo reconhecesse a nova frequência e se reorganizasse para se alinhar a ela. Percebi algo curioso. Nos dias em que me sentia bem, confiante e grato, tudo parecia fluir sem esforço. Os negócios avançavam naturalmente, eu encontrava as pessoas certas, e até pequenos contratempos se resolviam com facilidade. Mas no momento em que permitia que o medo tomasse conta, tudo estagnava. Ligações importantes eram adiadas, contratos se perdiam, oportunidades evaporavam. A vibração é uma linguagem invisível e o universo compreende cada nuance. Alguns chamam de coincidência, mas está longe de ser isso. A física quântica e a neurociência já demonstraram que tudo é energia operando em diferentes frequências. Seus pensamentos e emoções emitem ondas que interagem com o campo quântico ao seu redor. Quando você vibra o medo, atrai situações que alimentam esse medo. Quando você vibra confiança, atrai experiências que reforçam essa confiança. O mundo material é meramente a manifestação física do mundo vibracional. E esta é uma das leis mais poderosas do universo. Lembro-me de uma época em que eu ainda lutava para me firmar nessa nova forma de pensar. Havia dias em que o medo de perder o pouco que eu tinha era tão imenso que eu acordava com o peito apertado, sentindo uma angústia inexplicável. Nesses momentos, eu me lembrava de uma verdade fundamental. Não é o medo em si que destrói, mas a atenção constante que dedicamos a ele. Então, eu fechava os olhos e dizia: tudo o que preciso já está a caminho. O universo está respondendo à minha fé. E, pouco a pouco, o medo perdia o seu poder. Foi então que percebi que a verdadeira fé não é acreditar quando tudo está indo bem. Fé
É manter uma alta vibração mesmo quando tudo parece estar desmoronando. É agir com confiança mesmo quando o mundo exterior ainda não reflete o que você deseja ver. É aqui que o universo testa a sua consistência. E é neste ponto que muitos desistem. Eles acreditam por um tempo, mas quando as circunstâncias não mudam rapidamente, voltam a vibrar na dúvida. E o ciclo se repete. Mudar sua vibração é um exercício diário. É como treinar um músculo que foi negligenciado por anos. No começo, dói. Mas quanto mais você pratica, mais natural se torna. Um dia você acorda e percebe que não precisa mais fingir. Você realmente sente abundância, sente paz, sente merecimento. E é aí que seu mundo muda. Não porque algo externo se transformou, mas porque sua frequência agora corresponde ao que você sempre desejou. Costumo dizer que o universo é neutro. Ele não julga, não escolhe, não pune, nem recompensa. Ele simplesmente responde. Ele responde ao que você sente como verdade. E a verdade que você carrega dentro de si, seja qual for, sempre encontrará uma maneira de se manifestar no exterior. Quando você entende isso profundamente, o medo desaparece, porque você percebe que nunca esteve à mercê das circunstâncias. Você sempre esteve no comando, mesmo quando não sabia. A verdadeira magia começa quando você aceita essa responsabilidade, porque, nesse instante, tudo o que parecia impossível começa a mudar. As pessoas certas aparecem, as oportunidades se revelam e o fluxo da vida se restabelece. E então, pela primeira vez, você sente o poder de criar conscientemente. Não é sorte, não é acaso, é alinhamento. E quando você se alinha com a vibração do que deseja, o universo não tem escolha a não ser refletir exatamente isso. Ainda consigo me lembrar perfeitamente daquela fase da minha vida em que tudo parecia impossível. Eu limpava escritórios, passava horas esfregando chãos, limpando mesas, e quando olhava para o relógio, o tempo parecia parar. Meu corpo estava cansado, minha mente pesada, e dentro de mim, um vazio que parecia gritar. Eu olhava ao redor e via pessoas na mesma situação, repetindo as mesmas ações dia após dia, sem esperança, como se o destino delas já estivesse selado. Foi então que uma pergunta começou a me assombrar. E se houvesse outro caminho? Essa pergunta mudou tudo. Ela se tornou a faísca que acendeu uma chama dentro de mim, uma curiosidade que não me deixava mais dormir da mesma maneira. Naquela época, eu não tinha dinheiro, nenhuma educação formal, nenhum contato importante. Tudo o que eu tinha era um desejo, uma inquietude, uma recusa em aceitar que a vida era apenas aquilo. E foi nesse estado de inconformismo que realmente comecei a me perguntar: como pensa alguém que ganha $100.000 por ano? O que ele sente ao acordar? O que ele acredita sobre si mesmo? Eu não tinha ideia de como responder, mas comecei a imaginar. Todos os dias, antes de sair para o trabalho, eu visualizava essa pessoa, confiante, serena, andando com propósito. E, pouco a pouco, comecei a emulá-los. Eu me comportava como se já fosse aquela pessoa. Não importava o uniforme sujo ou o pequeno salário que eu tinha. Dentro de mim, eu mantinha uma nova identidade. Quando eu entrava em um escritório, não me via mais como o funcionário que limpava os chãos, mas como alguém aprendendo sobre negócios, observando como as pessoas de sucesso pensavam, falavam e se comportavam. Eu prestava atenção em cada detalhe, como um aluno diante de mestres que nem sabiam que estavam me ensinando. No começo, era estranho. O contraste entre minha realidade e minha imaginação era enorme. Eu visualizava a prosperidade, mas o dinheiro mal cobria o essencial. Eu afirmava a abundância, mas ainda vivia de salário em salário. E é precisamente aqui que a maioria das pessoas desiste, porque não entende que o universo não responde à pressa. Ele responde à consistência. Eu persisti mesmo sem ver resultados.
Todos os dias, religiosamente, eu nutria aquele estado mental. Eu agia, falava e até andava como se o sucesso já fizesse parte de mim. Aos poucos, o mundo começou a responder. Uma pessoa me apresentou a um cliente, depois a outra, e o que começou como um pequeno serviço de limpeza cresceu rapidamente. Em menos de um ano, minha empresa estava gerando mais de US$100 mil. Eu não mudei o trabalho. Eu mudei a energia com a qual eu o fazia. Eu havia compreendido uma das leis mais simples e poderosas. O universo não te dá o que você quer. Ele te dá o que você é. O que me aconteceu não foi mágica. Foi uma consequência natural de uma mudança de vibração. Quando você muda como se vê, o mundo muda como te vê. A vida começa a se reorganizar para refletir sua nova consciência. E essa transformação não depende de educação formal, contatos ou sorte. Eu sou prova viva disso. Eu deixei um emprego comum, sem perspectivas, e construí algo que me trouxe liberdade, simplesmente porque decidi pensar e agir como se já fosse a pessoa que eu queria ser. Muitas pessoas me perguntam qual foi o segredo, e eu sempre digo: o segredo foi sentir antes de ver. Enquanto a maioria espera por condições ideais para começar a acreditar, eu acreditei antes que qualquer condição existisse. Eu não esperei pelo resultado para me sentir abundante. Eu me senti abundante, e o resultado seguiu. Essa inversão é a chave. Eu entendi que o subconsciente não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Se você sente algo intensa e consistentemente, ele o aceita como verdade. E quando o subconsciente o aceita, ele começa a criar circunstâncias que confirmam essa verdade. Foi o que aconteceu comigo. Meu corpo, minhas emoções, minhas atitudes, tudo começou a vibrar de forma diferente, e o universo respondeu com novas oportunidades. Lembro-me de uma noite em particular. Eu estava exausto, meu corpo dolorido, minhas mãos machucadas. Sentei na cama e pensei: por que continuar? E então, algo dentro de mim respondeu: porque agora você sabe que pode. Essa certeza me deu forças para continuar. Eu entendi que a mudança não acontece quando você alcança o objetivo, mas quando você se torna alguém que acredita ser capaz de alcançá-lo. E é curioso, porque quando a mente se alinha com a nova identidade, o esforço não parece mais pesado. Você não luta mais contra o mundo, você flui com ele. Oportunidades começam a surgir de formas inesperadas, e as pessoas certas aparecem na hora certa. Comecei a atrair clientes que pagavam melhor, que me indicavam para outros, e meu negócio cresceu quase organicamente. Tudo começou no momento em que parei de me ver como o homem que limpava escritórios e passei a me ver como o dono de uma empresa de sucesso. Essa é a beleza da lei da vibração. Não é sobre desejar, é sobre se tornar. Quando você muda internamente, o universo não tem escolha, a não ser refletir essa mudança. Porque ele é neutro, ele simplesmente responde à sua frequência. Hoje, quando olho para trás, percebo que o verdadeiro ponto de virada não aconteceu quando comecei a ganhar dinheiro, mas quando parei de me sentir pobre. O dinheiro foi meramente uma consequência. A verdadeira riqueza nasceu no momento em que comecei a me sentir digno dela. E é isso que transforma tudo. Você não precisa esperar para ser. Você precisa ser agora. Porque quando você se torna a vibração do que deseja, o universo inteiro conspira para fazer dessa vibração a sua nova realidade. Por muito tempo, vivi acreditando que o esforço era a única forma de mudar a vida. Trabalhar mais, estudar mais, correr mais rápido. Eu pensava que quanto mais força eu exercia sobre o mundo, mais o mundo me devolveria. Mas a verdade é que eu estava tentando consertar o espelho em vez de ajustar a imagem. O problema nunca foi externo, foi sempre interno. Observei pessoas inteligentes, dedicadas e bem-intencionadas que passavam anos tentando mudar suas finanças,
seus relacionamentos, sua saúde, mas permaneciam presas no mesmo ponto. Parecia que algo invisível as puxava de volta. E percebi, eles estavam mexendo no efeito, não na causa. A causa está sempre na mente. Tudo o que existe no seu mundo material é um reflexo direto das crenças e vibrações que você carrega. E o mais curioso é que a maioria das pessoas tenta mudar a realidade com ações que brotam de sua velha mentalidade. E isso nunca funciona. É como tentar mudar o reflexo de um espelho empurrando o vidro. Você pode se cansar tentando, mas a imagem só muda quando você muda sua expressão. A mente funciona exatamente da mesma forma. Eu mesmo caí nessa armadilha por anos. Eu queria mais dinheiro, mas continuava acreditando que era difícil de conseguir. Eu ansiava por amor, mas carregava dentro de mim a convicção de que ninguém jamais me entenderia de verdade. Eu ansiava por liberdade, mas sempre sentia culpa sempre que tirava um tempo para mim. Essa contradição interna era minha prisão. Eu dizia, eu quero, mas o que meu subconsciente realmente afirmava era, eu não consigo. E é sempre o subconsciente que vence. É impressionante como crenças herdadas silenciosamente moldam nossas vidas. Desde a infância, ouvimos frases como dinheiro não traz felicidade, é preciso sofrer para ter sucesso, a vida é uma luta. Essas ideias se enraizam e se tornam programas automáticos que definem o quanto você permite que a vida lhe ofereça. E mesmo que você deseje conscientemente o oposto, a vibração que você sustenta internamente continua a transmitir uma mensagem de escassez ao universo. O resultado? Situações repetidas, frustrações idênticas e um ciclo que parece não ter fim. Quando comecei a observar isso com clareza, percebi algo chocante. Fracasso, medo e estagnação não eram punições, eram repetições. O subconsciente não é moral. Ele não distingue entre bom e ruim, apenas o familiar. Ele repete o que reconhece como seguro. Então, se você cresceu vendo escassez, se acostumou com a ideia de que é assim mesmo, o subconsciente entende que viver com pouco é normal e fará de tudo para mantê-lo nesse estado, mesmo que conscientemente você diga que quer o oposto. É por isso que tantas pessoas vivem em um ciclo de altos e baixos. Ganham dinheiro, depois o perdem. Começam um relacionamento, depois o sabotam. Iniciam um projeto, depois desistem na metade. O problema não é a falta de capacidade, é o programa subjacente. A mente consciente diz, vamos em frente. Mas o subconsciente responde, isso é perigoso. E o corpo, que obedece ao subconsciente, reage com medo, procrastinação, desânimo, dúvida. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você faz esforço, mas não vai a lugar nenhum. Tive que experimentar isso em primeira mão para entender. Houve um tempo em que eu fazia grandes planos, mas sempre encontrava uma razão para não os colocar em prática. Quando finalmente notei o padrão, decidi mudar minha estratégia. Em vez de tentar mudar o resultado, comecei a mudar o que eu sentia e acreditava. Comecei a observar meus pensamentos e identificar aqueles que me limitavam. Toda vez que me pegava dizendo, eu não consigo, é difícil, isso não é para mim, eu quebrava o ciclo e declarava em voz alta, isso é apenas um pensamento, não a verdade. Com o tempo, essa prática simples começou a reprogramar a maneira como eu via o mundo. Meus sentimentos começaram a mudar. E é isso que a maioria das pessoas não entende. Pensamento sem emoção não cria nada. É a emoção que dá vida a uma ideia. Por causa disso, comecei a cultivar sentimentos de confiança, mesmo quando não havia razões externas para fazê-lo. Pratiquei a gratidão por pequenas coisas, como o sol da manhã ou uma xícara de café quente. E quanto mais gratidão eu sentia, mais razões eu tinha para permanecer grato. A vida respondeu. O trabalho que antes parecia pesado começou a fluir sem esforço. As pessoas ao meu redor começaram a reagir de forma diferente.
mais abertas, mais gentis. Percebi que o mundo não havia mudado. Eu sim, e o mundo apenas o refletia. Foi então que compreendi uma das verdades mais profundas. Você não atrai o que quer. Você atrai o que você é. A partir desse ponto, tudo fez sentido. Parei de culpar as circunstâncias, o passado, a sorte ou o destino. Porque percebi que enquanto eu colocasse o poder fora de mim, eu permaneceria seu refém. A verdadeira transformação começa quando você assume total responsabilidade por sua vida. Não por culpa, mas por empoderamento. Se a causa está dentro, então o poder de mudar também está. Quando você muda sua vibração, a realidade deve responder. É uma lei. Assim como a gravidade, não falha. E a beleza disso é que o processo é interno, silencioso, pessoal. Você não precisa convencer ninguém, nem provar nada. Você apenas precisa se alinhar com a nova frequência e permanecer nela, mesmo quando os resultados ainda não apareceram, porque eles sempre vêm. E quando vêm, parecem um milagre. Mas não são. São meramente o reflexo da nova imagem que você começou a sustentar dentro de si. A realidade é um espelho que nunca mente. O mundo não lhe dá o que você deseja. Ele lhe dá quem você está sendo. E quando você realmente compreende isso, o jogo muda. Você para de lutar com o espelho e começa a transformar a imagem. E então, tudo começa a fluir. Houve um tempo em que eu acreditava que as circunstâncias eram responsáveis por tudo o que me acontecia. Quando algo dava errado, eu apontava o dedo para fora, para o governo, o mercado, a economia, meu chefe, ou até mesmo o azar. Era mais fácil acreditar que a culpa estava em algo que eu não podia controlar. Assim, eu não precisava olhar para dentro. Mas essa crença veio com um preço. Enquanto eu acreditasse que o poder estava fora de mim, eu me tornava seu refém. Eu não tinha ideia de que, ao abrir mão da responsabilidade, eu também estava abrindo mão do meu poder criativo. A maioria das pessoas faz isso sem perceber. Elas reclamam da vida, da falta de oportunidades, do passado, da infância, de tudo que parece fora de alcance. E é compreensível, porque é doloroso olhar no espelho e perceber que a vida que você tem é, na verdade, um reflexo do que você acredita merecer. Eu também resisti a essa ideia no início. Quando ouvi alguém dizer que tudo o que me acontecia era minha responsabilidade, senti raiva. Pensei, como posso ser responsável por algo que nem sequer escolhi? Mas com o tempo entendi que responsabilidade não tem nada a ver com culpa. Tem tudo a ver com poder. Responsabilidade é a palavra que transformou minha vida. Porque no momento em que você diz, eu sou responsável, você também está dizendo, eu posso mudar. E é aí que o jogo vira. Quando você acredita que o mundo está contra você, você vive na defensiva. Mas quando você percebe que é o Criador, tudo muda. Você para de lutar contra a vida e começa a trabalhar com ela. A energia muda completamente. Lembro-me de uma época em que tudo parecia dar errado. Eu estava endividado, sem perspectivas, e cada dia era uma luta pela sobrevivência. Havia momentos em que eu me sentava à noite e me perguntava, por que isso está acontecendo comigo? Eu procurava culpados em todos os lugares, até que um dia, cansado de tanto fracasso, percebi algo. Enquanto eu continuasse apontando para fora, nada mudaria. Então, pela primeira vez, fiz uma pergunta diferente. O que dentro de mim está criando isso? Essa simples mudança de foco foi como acender uma luz em um quarto escuro. Eu entendi que, se eu estava inconscientemente criando uma vida de limitações, eu também poderia conscientemente criar uma vida de liberdade. Foi nesse momento que comecei a assumir a responsabilidade, não apenas por minhas ações, mas por meus pensamentos e sentimentos. Porque percebi que tudo começa ali.
Cada pensamento é uma semente semeada no campo da mente, e cedo ou tarde brota. E o que brota depende da qualidade da semente. Comecei a observar o que estava plantando todos os dias. As reclamações, as dúvidas, as conversas negativas, os medos. Tudo isso era energia sendo emitida para o universo. E o universo, fiel e neutro, simplesmente retornava mais do mesmo. Assumir a responsabilidade foi desconfortável no início. É como tirar uma máscara que você usou por muito tempo e perceber que o rosto por baixo dela precisa de cuidado. Mas foi libertador. Porque quando você entende que é responsável por tudo, você descobre que tem o poder de mudar tudo. Nada fora de você precisa ser diferente. Apenas o que está dentro. Lembro-me da primeira vez que apliquei isso conscientemente. Uma negociação significativa estava à beira do colapso, e a minha versão antiga teria culpado o cliente, o mercado ou o azar. Mas em vez disso, fiz uma pausa e pensei: que vibração estou emitindo agora? Percebi que estava agindo por medo, tentando controlar o resultado, e isso criava resistência. Respirei fundo, alinhei minha energia e decidi agir com confiança, acreditando que o resultado seria o melhor possível. E foi exatamente o que aconteceu. A negociação não apenas foi bem-sucedida, mas também abriu portas para outras oportunidades. O que mudou não foi o mundo, fui eu. Muitas pessoas confundem responsabilidade com controle. Elas pensam que ser responsável significa controlar cada detalhe, cada pessoa, cada circunstância. Mas não é isso. Ser responsável é entender que você cria sua realidade através da vibração que mantém. Não se trata de controlar o externo, trata-se de alinhar o interno. Quando você muda o que sente, o universo naturalmente ajusta o que você experimenta. A ciência hoje já confirma o que antes parecia mera filosofia. A neurociência mostra que pensamentos e emoções esculpem a estrutura do cérebro, forjando conexões que determinam nossos comportamentos e percepções. Em outras palavras, o que você pensa repetidamente se torna o modelo que guia sua vida. E a física quântica reforça que o observador influencia o resultado. Isso significa que a maneira como você olha para o mundo literalmente altera o que você experimenta dele. Você é o criador, o artista e a obra-prima, tudo ao mesmo tempo. Responsabilidade marca o ponto de virada entre a impotência e o poder. Quando você se vê como vítima, cada desafio parece uma punição. Mas quando você assume o papel de criador, cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. E é aí que o verdadeiro progresso começa. Você para de resistir e começa a fluir. Descobri que a vida sempre responde à minha vibração mais profunda, não às minhas palavras. Então, quando algo não saía como eu queria, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Comecei a perguntar, para que isso está acontecendo? Essa pergunta muda completamente o foco, porque ela te leva a buscar a lição, não o culpado. E quando você entende a lição, a situação se dissolve. Com o tempo, essa forma de pensar se tornou algo natural. Hoje, quando algo não sai como planejado, não me afundo no desespero. Eu observo, ajusto minha vibração e confio no processo, porque sei que nada acontece comigo. Tudo acontece para mim. E esta não é uma crença vazia, é uma profunda compreensão da lei da correspondência. O universo não comete erros. Ele simplesmente reflete o que você emite. No momento em que você aceita isso, a vida se torna um espelho límpido. Você começa a ver uma parte de si mesmo refletida em cada situação. E é aí que a verdadeira liberdade começa. Quando você compreende que tudo é um reflexo, você para de reagir e começa a criar. É neste ponto que a magia acontece. Não externamente, mas dentro. Porque quando você muda o que está dentro, o que está fora não tem escolha senão se transformar também. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já começou a despertar.
E quero que você reconheça isso, porque esse simples fato prova que a transformação já está em andamento. A maioria das pessoas não chega a este ponto, porque o medo, a dúvida e a procrastinação as fazem desistir antes mesmo de começar. Mas você está aqui, ouvindo, sentindo, e isso significa que algo dentro de você já decidiu mudar. Então, antes de seguirmos, tenho um pedido simples para você. Se esta mensagem ressoa com você, se ela te toca de alguma forma, tire um momento para curtir e se inscrever neste canal. Não apenas por mim, mas por você. Quando você faz isso, envia um sinal claro ao universo de que está pronto para expandir, de que está comprometido com o seu crescimento. Esta simples ação é uma forma simbólica de dizer: sim, eu escolho continuar. Agora, vamos mais fundo, porque o que vem a seguir exige a sua presença. Você já notou como a maioria das pessoas quer mudar suas vidas, mas continua repetindo as mesmas emoções todos os dias? Elas acordam, reclamam, se estressam, se prendem aos problemas, se preocupam com o futuro e revivem o passado. A mente diz que quer progresso, mas o corpo é viciado em emoções antigas. É como tentar dirigir um carro novo com o freio de mão puxado. Você acelera, mas não sai do lugar. Foi isso que percebi enquanto observava minha própria vida. Eu dizia que queria crescer, prosperar, viver em abundância, mas minhas emoções diárias ressoavam com escassez, medo e dúvida. Eu tinha o hábito de esperar pelo resultado antes de me permitir sentir bem. E esse é precisamente o erro que mantém as pessoas presas. Elas condicionam seus sentimentos ao resultado, quando o resultado, na verdade, depende do sentimento. A vida sempre responde à vibração que você sustenta. Agora, não a que você promete ter no futuro. Tive que entender isso através da experiência prática. Lembro-me de uma época em que eu lutava para fazer meu negócio funcionar. Todos os dias eu repetia afirmações positivas, visualizava o sucesso, mas no fundo eu estava ansioso, frustrado, com medo de falhar. E claro, o universo respondia precisamente a essa vibração. As coisas não fluíam, contratos eram adiados, pessoas sumiam. Até que um dia, exausto, percebi que estava tentando atrair abundância enquanto vibrava na escassez. Eu dizia, eu quero, mas o sentimento subjacente era, eu não tenho. Foi então que decidi mudar meu foco. Em vez de correr atrás do que faltava, comecei a sentir gratidão pelo que já existia. No início, parecia um exercício forçado. Todas as manhãs, eu me sentava e fazia uma lista mental de tudo pelo que tinha que ser grato. Minha saúde, meu trabalho, a comida na minha mesa, até mesmo as dificuldades, porque elas estavam me ensinando. Aos poucos, notei algo poderoso acontecendo. Meu corpo começou a relaxar. Minha mente ficou mais clara e as situações começaram a se desenrolar com mais facilidade. O que antes parecia estagnado começou a fluir. A gratidão mudou minha vibração, e essa vibração mudou o resultado. A emoção é o combustível da criação. Pensamentos são comandos, mas é o sentimento que dá vida ao comando. Quando pensamento e emoção estão alinhados, você entra em um estado de coerência. E é nesse estado que o impossível começa a se tornar possível. O universo não entende palavras, ele entende vibração. É como se você estivesse constantemente transmitindo uma frequência, e a vida, como um espelho perfeito, devolvesse o eco dessa emissão. As pessoas não percebem, mas todos os dias elas estão emitindo sinais de escassez, medo e desconfiança. E depois se perguntam por que as coisas não mudam. Eu mesmo vivi assim por muito tempo, até que percebi que não precisava esperar para me sentir abundante. Eu podia sentir isso agora. Eu podia viver como se já fosse próspero, como se já tivesse tudo o que desejava. E quando comecei a agir e sentir assim, o mundo se ajustou. É quase mágico, mas não é magia, é lei.
A ciência comprova isso. Pesquisas em neurociência mostram que o cérebro não diferencia o que é imaginado do que é real. Se você visualiza algo com intensidade emocional, as mesmas áreas cerebrais são ativadas como se o evento estivesse realmente acontecendo. Isso significa que quando você sente gratidão e alegria por algo que ainda não se manifestou, você está literalmente treinando seu corpo e mente para viver essa nova realidade. Você está criando o caminho neurológico e energético que tornará isso possível. Mas aqui está o ponto mais crucial. Isso exige consistência. Não adianta praticar por um dia e desistir no próximo. Você precisa ensinar seu corpo a sentir-se em paz, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Isso é fé. Não fé cega, mas fé vibracional. Aquela que sustenta a emoção do que ainda não é visto. Quando comecei a viver assim, tudo mudou. Oportunidades deixaram de ser algo que eu tinha que perseguir. Elas começaram a me encontrar. As pessoas certas surgiram, novas ideias apareceram, portas se abriram naturalmente. E tudo isso aconteceu não porque o mundo externo mudou, mas porque eu mudei como vibrava internamente. A verdade é, a vida não está te testando, ela está te espelhando. Cada desafio é um reflexo da vibração que você está sustentando. Quando você compreende isso, para de lutar e começa a ajustar sua frequência. Você não tenta mais controlar o externo, você aprende a comandar o interno. Então, se algo dentro de você está dizendo que você está pronto para mais, não ignore essa voz. Essa é a parte mais elevada do seu ser, clamando por expansão. Permita-se sentir a emoção do que você deseja viver. Agora, sinta a liberdade, o amor, a abundância, como se já fossem reais, e mantenha-se nesse estado pelo tempo que puder. Porque quando o sentimento muda, a realidade não tem escolha, ela deve mudar também. E se você ainda está conectado com esta mensagem neste ponto, lembre-se, a expansão é uma decisão diária. Não basta entender, você deve aplicar. Curta, se inscreva e continue essa jornada comigo. Porque o simples ato de dizer sim ao seu crescimento é o primeiro passo para abrir portas que sempre estiveram esperando por apenas uma coisa: sua vibração alinhada. Há uma diferença significativa entre pensar e sentir. Por muito tempo, acreditei que simplesmente mudar meus pensamentos mudaria minha vida. Eu enchia minha mente com frases positivas, lia livros, repetia afirmações em frente ao espelho, mas parecia que nada realmente mudava. Foi então que percebi que o problema não estava no que eu pensava, mas no que eu sentia. Eu dizia a mim mesmo que era próspero, mas internamente vibrava com insegurança. Eu falava de abundância, mas meu corpo estava acostumado à escassez. E é aí que a maioria das pessoas fica presa. Elas tentam criar uma nova realidade com sentimentos antigos. O universo não responde a palavras, ele responde à vibração. E a vibração é o resultado do que você sente. Quando há incoerência entre o que você pensa e o que você sente, seu campo energético fica dividido. É como tentar andar em duas direções ao mesmo tempo. A mente diz, eu quero. O coração diz, eu não consigo. E o corpo fica confuso. Essa falta de alinhamento cria resistência. E a resistência é o que te mantém preso no mesmo lugar, mesmo quando você está fazendo tudo certo. Eu precisava aprender a alinhar pensamento e emoção. E esse aprendizado não veio dos livros. Veio da dor. Lembro-me de uma noite em que me sentei no sofá, completamente frustrado. Eu tinha feito tudo o que me foi ensinado. Visualizei, declarei, planejei, mas nada se manifestava. Foi então que percebi algo muito simples, mas profundo. Eu estava tentando sentir algo diferente, usando o mesmo corpo que ainda carregava as emoções do passado. Meu corpo não acreditava nas palavras da minha mente. Ele ainda estava preso em uma frequência antiga.
E essa frequência não era compatível com a vida que eu queria criar. O corpo guarda memórias. Cada emoção que você repete, cada medo, cada dúvida, é registrado dentro dele como um programa automático. E o corpo se acostuma a essas emoções, como um vício. Se você está acostumado a sentir preocupação, ansiedade ou culpa, seu corpo buscará essas sensações todos os dias, porque é ali que ele se sente seguro. Mesmo que você queira conscientemente mudar, o corpo insiste em retornar ao familiar. É por isso que tantas pessoas desistem no meio do caminho, não porque não queiram, mas porque o corpo não foi treinado para sentir o novo. Foi então que entendi que precisava ensinar meu corpo a acreditar no que minha mente já sabia. Comecei a praticar o que chamo de coerência emocional. Todos os dias, eu me sentava em silêncio e respirava profundamente. Em vez de pensar em como as coisas eram, eu me concentrava em como eu queria que fossem. Eu imaginava que já havia alcançado tudo o que desejava e permitia que o sentimento crescesse dentro de mim. Eu não apenas pensava em abundância, eu a sentia. E quanto mais eu a sentia, mais o corpo começava a aceitar aquela nova frequência. Nos primeiros dias, foi desafiador. Meu corpo resistia. Ele dizia: "Isso é mentira. Olhe para a sua realidade. Olhe para o seu extrato bancário." Mas eu persisti. Eu sabia que, se conseguisse manter aquele novo estado emocional por tempo suficiente, o corpo acabaria por acreditar. E foi precisamente o que aconteceu. Um dia, percebi que minha ansiedade havia diminuído. Estava mais calmo, mais confiante, mais aberto. Curiosamente, foi nesse período que comecei a atrair situações e indivíduos que ressoavam com a frequência do meu recém-descoberto estado emocional. A ciência oferece uma explicação clara para isso. O coração contém mais de 40 mil neurônios e transmite mais sinais para o cérebro do que o cérebro envia de volta. Quando o coração e o cérebro entram em coerência, quando seus pensamentos e sentimentos ressoam em perfeito alinhamento, seu corpo inteiro entra em harmonia. Nesse estado, sua energia se expande, seu campo eletromagnético se intensifica e o universo responde quase instantaneamente. Oportunidades surgem, ideias fluem sem esforço e decisões tornam-se cristalinas. Não é mágica, é física. Mas para chegar a esse ponto, você deve praticar a presença. Você precisa observar o que realmente está sentindo. Quantas vezes por dia você se pega preocupado, ansioso ou com medo de algo que ainda nem se materializou? Toda vez que faz isso, você está reafirmando a velha realidade. E o universo, sendo neutro, simplesmente diz sim a qualquer vibração que você esteja emitindo. Se você vibra preocupação, ele lhe dará mais motivos para se preocupar. Mas quando você escolhe conscientemente sentir gratidão, confiança e amor, mesmo sem um gatilho óbvio, o universo também afirma isso. Experimentei isso em primeira mão. Lembro-me de uma época em que estava prestes a abandonar um projeto. Eu me sentia completamente estagnado. Então, parei e me perguntei: se eu já tivesse alcançado o que desejo, como me sentiria agora? Fechei os olhos e permiti que esse sentimento me invadisse. Era uma mistura de paz, alívio e entusiasmo. Mantive esse estado por alguns minutos, sem forçar nada, apenas sentindo. 2 horas depois, recebi uma ligação que alterou completamente a trajetória daquele projeto. Não foi coincidência, foi ressonância. É assim que o universo funciona. Ele retorna a você o que você emite. Não se trata de desejar, trata-se de vibrar. Quando o sentimento se alinha com o pensamento, a energia flui livremente e a realidade responde com notável precisão. O problema é que a maioria das pessoas vive em conflito interno. Desejam amor, mas sentem medo. Desejam riqueza, mas carregam culpa. Anseiam por liberdade, mas abrigam dúvida.
Enquanto o coração e a mente puxarem em direções opostas, a vida permanecerá estagnada. Mas quando você consegue unir o que pensa com o que sente, o impossível começa a se mover. É nesse estado que a intuição se manifesta, sincronicidades acontecem e respostas materializam-se aparentemente do nada. Porque não há mais resistência, apenas fluidez. Você deixa de ser alguém que busca e se torna alguém que atrai. E a parte mais bonita é que essa coerência não é um destino, é uma prática. Você pode começar agora mesmo. Observe como você está se sentindo neste exato momento. Respire e pergunte a si mesmo: o que eu realmente desejo sentir? Então, sinta isso. Não pense, sinta. Faça isso todos os dias, até que a nova emoção se torne familiar. Quando seu corpo finalmente abraçar essa nova emoção, você não precisará mais lutar para mudar a realidade. Ela se transformará por si só, porque sua vibração terá se transformado. Esta é a verdadeira transformação. Quando o pensamento deixa de ser meramente uma ideia e se torna uma experiência sentida. Quando a mente e o coração dançam em sintonia, o universo harmoniza-se com você. E nesse estado, nada é impossível. Ao longo da minha jornada, notei algo bastante curioso. O sucesso não tem nada a ver com o nível de inteligência de uma pessoa, sua origem, ou até mesmo as oportunidades que lhe são dadas. Conheci pessoas extraordinariamente inteligentes, com diplomas, habilidades e potencial imenso, mas que permaneciam presas em uma existência medíocre, lutando constantemente para pagar as contas, exaustas sem parar e sempre dizendo a si mesmas que um dia tudo vai mudar. Inversamente, encontrei pessoas simples, com pouca educação formal, que construíram impérios, alcançaram a verdadeira liberdade e irradiavam uma confiança e serenidade que muitos passam a vida inteira buscando. Isso me levou a questionar: o que realmente distingue essas pessoas? Com o tempo, descobri que não era conhecimento, mas sim seu nível de consciência. E a consciência começa com como você se percebe. A distinção entre aqueles que prosperam e aqueles que estagnam reside na crença que mantêm sobre si mesmos. Aqueles que se acreditam dignos, capazes e suficientes agem em alinhamento com essa convicção. Inversamente, indivíduos sobrecarregados por um sentimento de não merecimento vivem em constante autossabotagem, muitas vezes inconscientemente. O universo responde à sua vibração, e essa vibração origina-se de sua autoimagem. E foi ao observar isso que reconheci algo verdadeiramente inspirador na história de uma mulher que admiro profundamente: Oprah Winfrey. Ela nasceu na pobreza, sofreu abusos e enfrentou preconceitos e rejeição. Tudo ao seu redor indicava que ela não tinha chance alguma. Mas em algum momento, ela tomou uma decisão crucial. Resolveu que o que os outros pensavam dela não definiria quem ela estava destinada a ser. Oprah olhou para dentro e construiu uma nova autoimagem, uma de poder, dignidade e propósito. E foi a partir dessa nova identidade que ela transformou sua própria vida e, consequentemente, as vidas de milhões de pessoas. Este é o poder de reescrever a própria história. Ela não mudou o mundo antes de mudar a si mesma. Ela mudou a si mesma, e o mundo se ajustou à sua nova versão. E é precisamente assim que o universo opera. Quando você muda internamente, a realidade externa não tem opção senão se alinhar com essa mudança. O mundo é apenas um reflexo da sua vibração. Testemunhei isso acontecer inúmeras vezes, não apenas com figuras públicas, mas com pessoas comuns, estudantes e amigos que, pela primeira vez, escolheram se perceber de forma diferente. Indivíduos que, por anos, se esconderam atrás do medo, da culpa e da comparação, até que um dia declararam: basta, eu escolho ser quem eu realmente sou. E foi nesse exato instante, através desse simples ato de abraçar uma nova identidade,
que suas vidas começaram a mudar. Porque a verdade é que você nunca será capaz de superar a imagem que você tem de si mesmo, se no fundo existe uma crença de que você não é bom o suficiente. O universo fará questão de confirmar isso, repetidamente, até que você decida alterar o padrão. É por isso que tantas pessoas se esforçam, trabalham diligentemente, mas não conseguem progredir. Elas tentam criar uma vida magnífica enquanto mantêm uma visão limitada de quem são. E isso simplesmente não é possível. A história de Oprah é poderosa porque revela algo inerente a todos nós: o poder de escolher quem queremos ser. Você pode ter nascido na escassez, ter sido rejeitado, desacreditado ou falhado milhares de vezes, mas nada disso dita o que você é capaz de se tornar. O passado serve como referência, não como destino. O que define seu futuro é a autoimagem que você mantém neste exato momento. Lembro-me de um período em minha vida em que estava completamente preso à ideia de que eu não era suficiente. Eu olhava para os outros e constantemente me comparava. Sempre parecia que eles estavam mais à frente, mais bem preparados, mais merecedores. E quanto mais me comparava, menor me sentia. Foi então que percebi. Eu estava emitindo uma vibração de inferioridade. E o universo estava refletindo precisamente isso de volta para mim. Meus resultados eram pífios, minhas oportunidades escassas, porque minha vibração estava declarando: eu não sou suficiente. O dia em que escolhi me libertar desse padrão foi o dia em que tudo começou a mudar. Parei de me perguntar: como eu consigo o que quero? E comecei a perguntar: em quem eu preciso me transformar para que isso faça parte natural da minha vida? Essa única pergunta mudou meu destino. Ela me tirou de uma vibração de esforço para uma de expansão. Você não atrai o que deseja, você atrai o que acredita ser. E essa crença não se encontra nas palavras que você fala, mas no sentimento que você carrega quando ninguém está olhando. É o que você acredita sobre si mesmo quando está sozinho, quando se olha no espelho, quando ninguém está elogiando você, quando nada parece estar dando certo. É nesses momentos que a verdade de sua vibração é revelada. A transformação começa quando você se permite perceber seu próprio valor antes que o mundo o reconheça. Quando você decide se sentir merecedor sem precisar de validação externa. É isso que gera a energia que atrai as circunstâncias certas. Oprah não esperou o mundo acreditar nela antes de acreditar em si mesma. Ela foi a primeira a fazê-lo. E é precisamente por isso que o mundo a seguiu. Aprendi que o sucesso é um reflexo da identidade, não apenas da ação. Você poderia agir milhares de vezes, mas se sua identidade subjacente é de medo, dúvida ou de se sentir pequeno, a energia de suas ações será incoerente. Mas se você age a partir da consciência de alguém que já se sente digno, tudo o que você faz ganha poder. Sua intenção se alinha, os resultados fluem e as portas se abrem. E a beleza disso é que qualquer um pode fazer essa mudança. Tudo o que é preciso é um único instante de decisão. Basta parar de repetir a velha narrativa. Pare de dizer a si mesmo que não pode, que é tarde demais, que precisa de mais sorte, mais tempo ou mais conhecimento. O que você realmente precisa é se ver como alguém que já é suficiente agora. Porque a vida sempre espelhará o que você acredita ser possível para si. A pergunta que lhe deixo é simples. Se você realmente acreditasse ser digno de tudo o que deseja, o que mudaria hoje? Como você se comportaria? Como você falaria? Que escolhas você faria? Comece a agir dessa forma agora. A vibração precede o resultado. E quando sua vibração muda, a realidade não tem escolha senão seguir o novo ritmo da sua consciência. Existe uma força invisível que guia todas as pessoas, mesmo aquelas que afirmam não acreditar em nada. Essa força é o paradigma, um conjunto de crenças,
hábitos e percepções tão profundamente enraizados que operam automaticamente. Ele funciona como um programa rodando em segundo plano, controlando sutilmente seus pensamentos, emoções e decisões sem a sua percepção consciente. E é exatamente por isso que, tantas vezes, mesmo quando você deseja genuinamente a mudança, se vê repetindo os mesmos padrões, atraindo as mesmas situações e vivenciando as mesmas limitações. O paradigma, se não for conscientemente alterado, apenas repete o passado no presente e o rotula de destino. Eu vivi nessa prisão por anos, e o aspecto mais insidioso do paradigma é sua capacidade de convencer você de que está no controle. Você acredita que está tomando decisões racionais, mas, na realidade, está apenas seguindo um padrão antigo. Ele faz você duvidar do novo, sabotar o progresso e justificar o medo. Quantas vezes você quis dar um passo em direção a algo maior, apenas para uma voz interior sussurrar: e se der errado? Ou, e se não for para você? Essa voz é o eco do paradigma tentando mantê-lo exatamente onde você está, porque para ele, qualquer coisa nova representa uma ameaça. E a verdade é que inúmeras pessoas nunca se libertam desse ciclo. Elas vivem aprisionadas por velhos condicionamentos, repetindo narrativas herdadas de gerações anteriores. Elas crescem ouvindo que dinheiro é difícil de conseguir, que o sucesso é apenas para alguns poucos, que o amor verdadeiro não existe, e passam suas vidas provando inconscientemente que essas afirmações são verdadeiras. É como se estivessem hipnotizadas por ideias desatualizadas, incapazes de perceber que a chave sempre esteve dentro delas. Isso é precisamente o que aconteceu com um dos maiores ícones da música pop, Michael Jackson, um artista brilhante, um gênio criativo que inspirou o mundo inteiro. No entanto, por trás de todo o brilho e fama, havia um homem que nunca conseguiu se libertar de um paradigma doloroso. Desde muito jovem, ele foi condicionado a acreditar que seu valor estava atrelado à perfeição, aprovação e sucesso. Cada aplauso alimentava sua necessidade de aceitação, mas cada crítica o mergulhava em culpa e insegurança. E não importava quanta fama, fortuna e talento ele acumulasse, sua mente permanecia aprisionada por crenças de infância. As convicções de que ele precisava constantemente provar seu valor. Essa desconexão entre potencial e paradigma é o que destrói inúmeras vidas, porque você pode alcançar tudo o que deseja, mas, se lá no fundo ainda nutre uma crença de insuficiência, jamais se sentirá completo. A mente não distingue entre uma prisão física e uma mental. Ambas o restringem igualmente. Michael tinha o mundo a seus pés, mas não conseguia encontrar paz dentro de si. E esta é uma das maiores tragédias da humanidade. Pessoas que alcançam o auge do sucesso, mas continuam se sentindo vazias, porque o velho paradigma nunca foi curado. O paradigma é sutil, insidioso. Ele não grita, ele sussurra. Ele se disfarça de lógica, de prudência, de bom senso. Quando você decide mudar, ele não tenta pará-lo de forma óbvia. Ele simplesmente faz você duvidar. Ele o convence a esperar pelo momento certo, a acreditar que você precisa de mais preparação, mais dinheiro, mais tempo. Mas o que ele realmente quer é que você nunca entre em ação. E enquanto você espera, a vida passa. Eu tive que confrontar meus próprios paradigmas para realmente entender isso. Quando comecei a estudar Pense e Enriqueça, eu já havia decidido mudar minha vida. Mas logo percebi que o conhecimento por si só não seria suficiente. Eu lia, entendia e acreditava racionalmente, mas na prática continuava a agir como antes. Foi então que percebi: o paradigma não se dissolve com informação. Ele se transforma com repetição e emoção. Você precisa reprogramar sua mente, dia após dia, até que o novo pensamento se torne natural. Comecei a repetir afirmações em voz alta todos os dias,
sobre quem eu queria ser, não mecanicamente, mas sentindo profundamente cada palavra. E toda vez que minha velha mente tentava me puxar de volta, eu persistia. Com o tempo, as velhas crenças começaram a perder o controle. E é assim que um paradigma é quebrado. Não com um único grande ato, mas com pequenas e consistentes decisões, repetidas até que o novo se torne mais familiar que o antigo. A neurociência explica esse processo. Cada pensamento cria uma conexão neural, e quanto mais você repete um pensamento, mais forte essa conexão se torna. Portanto, mudar o paradigma é como forjar um novo caminho em seu cérebro. A princípio, é difícil, mas, com a prática, o novo caminho se fortalece e o antigo se desfaz. É por isso que a transformação não acontece da noite para o dia. Ela exige paciência, repetição e fé. O paradigma é como uma programação invisível que você herdou sem escolher, mas você tem o poder de reescrevê-lo. E tudo começa quando você decide observar suas próprias crenças. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente acredito sobre dinheiro? Sobre amor? Sobre sucesso? Sobre mim mesmo? Você ficará surpreso ao perceber que a maioria dessas crenças nem sequer são suas. São ideias antigas, absorvidas de outras pessoas, de experiências passadas, da cultura que o cerca. A verdadeira liberdade não é sobre fazer o que você quiser, mas sobre escolher aquilo em que você acredita. Porque enquanto suas crenças forem herdadas, sua vida será um reflexo da de outros. A verdadeira expansão acontece quando você declara: eu escolho no que acredito. Quando você faz isso, o paradigma começa a desmoronar. Mas é crucial lembrar: o velho padrão tentará puxá-lo de volta. Ele testará sua determinação. Ele colocará obstáculos em seu caminho, fazendo você questionar se está na direção certa. É nesse momento que você precisa se manter firme, porque toda vez que você resiste ao velho impulso, você está fortalecendo a nova frequência. A vida recompensa a consistência. Você não precisa lutar contra o velho paradigma, simplesmente pare de alimentá-lo. Alimente o novo. Pense como alguém que já venceu. Sinta como alguém que já alcançou. Haja como alguém que já é livre. E, com o tempo, o velho padrão simplesmente deixará de existir, porque ele só sobrevive quando você acredita nele. A história de Michael Jackson nos ensina o que acontece quando o talento ofusca a consciência. O sucesso externo não compensa a escravidão interna. Portanto, não se trata apenas de mudar o que você faz, mas de transformar quem você é internamente. O verdadeiro sucesso começa quando você deixa de ser escravo de velhos paradigmas e se torna o criador consciente de sua própria mente. E quando isso acontece, você descobre algo extraordinário. O mundo inteiro muda. Não porque ele se tornou diferente, mas porque, finalmente, você começou a vê-lo pelos olhos da liberdade. Quando você começa a ver a vida com essa nova perspectiva, tudo ganha um significado diferente. As mesmas situações que antes pareciam obstáculos agora se tornam oportunidades. Os mesmos medos que antes o paralisavam se transformam em sinais de crescimento. E as pessoas ao seu redor começam a refletir a nova vibração que você carrega. A verdade é que o universo nunca parou de responder. Ele estava simplesmente esperando o momento em que você escolheria ver além das aparências e acreditar no poder que sempre existiu dentro de você. Agora, quero lhe fazer um convite. Se, em algum momento nestas palavras, algo ressoou com seu coração, se você sentiu que esta mensagem tem o potencial de despertar alguém que você ama, por favor, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Talvez ela esteja esperando exatamente por isso. Um lembrete de que é capaz, de que pode recomeçar, de que ainda há muito mais para viver. Sou profundamente grato por você ter ficado comigo até aqui, por permitir que eu entrasse em sua mente e por alguns minutos falasse diretamente à sua alma. Continue nesta jornada de expansão, porque cada passo que você dá,
em direção à sua mais alta consciência é um passo que aproxima toda a humanidade da transformação. Espero vê-lo no próximo vídeo. Há muito mais a descobrir e juntos continuaremos expandindo um pensamento de cada vez.